Senhor nosso Deus, Pai Celestial, não canso de dizer privilégio e honra pertencer ao único Deus. Conhecendo um pouquinho, Senhor, sabendo que ninguém tem um encontro com Jesus se o Teu Espírito Santo não abrir os olhos espirituais. Como a Tua palavra diz, ninguém pode vir a mim, Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude. Sabemos que o entendimento da Tua palavra, Senhor, é o grande, o maior tesouro, porque pelo conhecimento nós podemos agir em conformidade com o Senhor. Podemos desfrutar, Senhor, do Teu Espírito Santo, dos Teus cuidados, do Teu zelo, das Tuas maravilhosas bênçãos. Senhor, nós agradecemos. Sabemos que é vital que o coração esteja preparado, receptivo à palavra viva do Senhor. Nosso Deus, muito obrigada por tudo. Senhor, entendendo, compreendendo e vivendo da fé, estamos em comunhão com o Senhor. Não há valor, privilégio e honra que sejam maiores que isso. Jesus, muito obrigada. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Efésios, irmãos. Carta aos Efésios. Lá no capítulo de número 6. Carta aos Efésios, capítulo 6. Então, acima do versículo 10, o título é A Armadura de Deus. Então, dá uma paradinha, é bom ressaltarmos. É bom a gente lembrar, irmãos, dos alertas do apóstolo Paulo, dizendo que não devemos cansar de ouvir as mesmas coisas. É impressionante como o Espírito Santo abre o nosso entendimento à medida em que nós vamos desejando compreender melhor. Às vezes a gente lê uma palavra, um versículo, e a gente pensa que compreendeu bem. Depois você começa a meditar, a refletir naquela palavra, você vai aplicando aquela palavra no mundo espiritual, você vai trabalhando aquilo dentro de você, e aquela palavra clareia tanto que te dá uma direção. Faz você tomar uma posição. Então nós devemos ter essa simplicidade de estarmos sempre ouvindo com o coração aberto para compreender a palavra de Deus e principalmente segundo o momento que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, todo mundo sabe. Satanás sabe que tem pouco tempo. Ou melhor, ele não tem mais o tempo que teve até agora. Mas como se pode afirmar uma coisa como essa? Podemos pela palavra, irmãos. O Espírito Santo diz que os últimos tempos seriam muito trabalhosos. Que o ser humano seria tão egoísta que seria amante de si mesmo. A gente vê isso nos noticiários aí à vontade. Engravida, não quer o filho, joga numa lixeira. Mas teve o momento do prazer da carne e depois a responsabilidade joga fora. O que é isso? Esfriamento do amor. Quantas pessoas que disseram um dia que amavam a Jesus acima de tudo, estão aí pelo mundo, não querem nem saber das coisas de Deus. Mudança comportamental absurda. Casamentos que foram realizados. Duas pessoas, um homem e uma mulher que se apaixonaram, se amaram. Surgiram os problemas e tomaram raiva, nojo um do outro. O que é isso senão esfriamento do amor? Então, Satanás hoje ele usa estratégias
de acordo com o que ele encontra nas pessoas, os espaços que ele encontra. Tanto que o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, diz: não deis lugar ao diabo. O bicho existe, é atuante, usa as suas armas contra o ser humano, e muita gente que se aproxima de Jesus não procura conhecer e compreender esse mundo espiritual, e quanta gente cai desnecessariamente numa cilada, cai aí numa situação completamente avessa àquilo que a Bíblia, a palavra de Deus diz, daquilo que Deus quer para os seus filhos, para o seu povo. Então a gente vê nessa parte, nós vemos uma armadura, e ela é de Deus. Não é uma vestimenta da terra, não é uma roupa de guerra preparada aqui na terra. É uma armadura de Deus, ou seja, um revestimento que o próprio Deus dá pelo entendimento e vai nos permitir vivermos neste mundo confrontando forças malignas sem sermos atingidos. A parte da palavra de Deus, irmãos, tudo na Bíblia é Deus falando, é importantíssimo. Mas a parte que são vitais para impedir que o cristão caia numa cilada, que caia numa armadilha de Satanás. Então, essa armadura é vital, é importantíssima. Muita gente inocentemente abre a boca, gente que é de Jesus: eu não vivo numa guerra, eu sou uma pessoa de paz. Sim, mas o diabo não é de paz. Ele existe. Satanás não é de paz. Se ele fosse de paz, não precisaria Jesus ter vindo ao mundo. Jesus é o príncipe da paz. Se Satanás não atacasse a humanidade, por que criancinhas estariam sofrendo, agonizando com enfermidades, violentadas? Adulto sabe se defender, criança não. Desde o pecado de Adão, que a humanidade caiu no estado natural, sem o poder sobrenatural. Na cegueira espiritual, se torna uma presa fácil de qualquer demônio. Às vezes Satanás ele atua de modo tão sutil que o cristão não percebe. Então essa armadura é vital para manter o cristão firme, espiritualmente de pé, vencendo as adversidades, mas lutando e guerreando, ao menos preparado para não cair nas ciladas. Nós vamos ler toda a armadura como nós temos feito. Se não é uma leitura desnecessária, é importante, é boa, é agradável, mas só vamos ficar num pedacinho, tá? Então o título é A Armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada
no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém, Jesus? Tenho ressaltado aqui que os 2 últimos versículos, são bem pessoais, do apóstolo Paulo, que ficou em prisão domiciliar por pregar o Evangelho, foi condenado à prisão domiciliar, e ele tinha uma sede profunda de pregar a palavra com liberdade, de sair de cidade em cidade, pregando e falando do amor de Jesus, do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o Evangelho é a maior glória do ser humano. Jesus Cristo veio do céu para tirar o ser humano da cegueira espiritual, das garras de Satanás, da morte espiritual. Somente Jesus tem esse poder. Sendo Deus, se fez homem, e como homem, encarnado num corpo de carne. Então ele vai ao sacrifício para nos resgatar e nos dar liberdade. Ou seja, para que possamos agir livremente pelo poder de Deus, impedindo a ação de Satanás na nossa vida. Mas sem armadura, isso seria impossível. Às vezes você vê pessoas tão boas, pessoas boas, cuja vida não dá certo. Você diz, meu Deus, por que dona fulana é tão boazinha e sofre tanto? O Espírito Santo diz, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. O conhecimento é aberto pelo Espírito Santo, quando o coração realmente se prepara para isso, irmãos. O conhecimento do mundo espiritual vai te dar uma visão totalmente diferente da vida natural. O ser humano natural fica preso dentro das suas limitações, ele chega até um certo ponto e diz, e agora não dá. É quando os recursos se acabam. Essa doença não tem cura. Olha, esse casamento não tem como ressuscitar. Olha, teu filho não tem mais jeito. Aquele ninguém vai conseguir mudar. Olha, você não nasceu para prosperar. Tem gente que nasce com a marca da miséria. Assim é o mundo. Multidões. Tudo errado. Tudo errado. Você vê uma armadura de Deus para não cair nas ciladas do diabo. Está aqui com toda clareza no versículo 11. Vamos dar uma olhada? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O casal casou para viver casado, para um realizar o outro. Mas alguém mudou a sua forma de ser e de viver. Mudou seu comportamento. E já não há mais comunhão, já não há mais uma boa comunicação. O que houve? Alguém vai imaginar que um espírito maligno começou a atuar? Para atuar nos sentimentos? Para atuar nos pensamentos? Para atuar através de amizades? Quanta gente muda o comportamento porque amizades envolvem o assédio sutil, não é percebido. Daqui a pouco o comportamento é totalmente diferente do que era, que realizava no casamento, que mantinha a comunhão familiar, mas mudou o comportamento. Satanás, ele é astuto. Mas vamos então, na semana passada nós ficamos no versículo 14, eu disse, não vou seguir ali versículo por versículo, na ordem, mas vamos ressaltar algumas partes que são muito necessárias, que sejam bem batidas e bem entendidas, para que nenhum demônio ou nenhuma força maligna tenha espaço algum na vida dos filhos de Deus. Você vê que essa armadura começa no versículo 10 do capítulo 6. Até entrar no capítulo 6, nós tivemos 5 capítulos gigantescos, 5, espetaculares. Ensinamentos, alertas, revelações, cuidados de Deus, poder de Deus. Você vê família, trabalho,
Você vê Deus falando com o chefe, com o empregado, né, com o patrão, com os filhos, com os pais. Está tudo aqui. Aí quando entra o versículo de número 10 do capítulo 6, entra essa vestimenta de guerra. Como eu disse, às vezes o cristão inocente abre a boca e fala bobagem. Eu não vivo em guerra. Pois é, mas o diabo não é de paz. Pessoa que é uma vida tranquila e de repente é surpreendida por um tumulto de família, destruição da família, por um desemprego que se prolonga, e o que antes era estável, seguro, agora é uma decadência, vergonha, dívidas, sofrimento, humilhações. E Deus não quer isso para ninguém. Então você vê uma armadura de guerra. E essa armadura, ela tem armas. A armadura em si, a veste de guerra em si, ela é para manter. Mas não basta manter, é necessário atacar e contra-atacar, porque o demônio não é de paz. Ele quer guerra no casamento. Ele quer uma família passando necessidades. Ele quer gente agonizando, doente. O prazer de Satanás é ver o ser humano destruído. Quem diz isso não sou eu, é Jesus. Jesus diz que o ladrão é o diabo, que ele veio para roubar, matar e destruir. E aí o Espírito Santo nos oferece uma armadura, uma vestimenta de guerra que protege, que nos capacita a vivermos no meio do mundo e não sermos atingidos pelas forças malignas. Você vê a descrição delas no versículo 12. Não luta contra a carne e sangue, não, mas sim contra principados, potestades, contra as hostes, exércitos malignos. Está tudo aqui. Então o cristão, irmãos, o cristão que realmente vive a fé em Cristo Jesus, ele é atuante. Ele não é passivo de aceitar todas as coisas que vêm sobre ele para destruí-lo, para levá-lo ao fracasso. Tem gente que aceita. Tem gente que vai me perdoar, você olha e já vê a cara do desânimo de longe, da prostração. O cristão é guerreiro, irmãos. Um poder extraordinário quando o cristão desperta para uma vida de oração. Então nós vamos observar um pouco do versículo 10 e vamos pegar um pedacinho do 11. Olha o 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Dá uma paradinha. O poder foi perdido em Adão lá no Éden, irmãos. Adão era um homem cheio de poder, ele dominava, ele tinha tudo ali a seu serviço, à sua disposição. E no entanto perdeu tudo e foi jogado fora do paraíso. Toda a raça humana ficou afastada de Deus. Perdeu o espiritual e caiu no natural. O ser humano no natural, ele não consegue enxergar o mundo espiritual, ou melhor, entender. Quanta gente, irmãos, luta contra uma enfermidade, luta, faz tudo o que pode, a ciência faz o que pode, o que sabe, o que tem a capacidade de fazer, e tem pessoas que nem um diagnóstico têm. Mas tudo que tem vai sendo consumido. Como disse, casamentos, pessoas, um casal que casou por amor, pessoas que se amaram de verdade. E de repente, tudo mudou. No lugar do amor e do carinho, tem o nojo, tem o desprezo. Mas é pessoa que não é firme, é pessoa frágil, é pessoa de dois comportamentos. Quando querem agredir, então isso é bipolaridade.
Quando você vem para a palavra, você vê o quanto Satanás tenta invadir a vida do ser humano, sempre para causar sofrimento, ou levar para o pecado, se ele puder, e fazer pessoas fazerem coisas absurdas que não deveriam nem pensar, imaginar nunca de fazer. No demais, irmãos meus, vamos lá, fortalecei-vos no Senhor. Dá uma paradinha. Quem é o Senhor? Deus entregou todas as coisas a Jesus. Você vê no Evangelho de Mateus, quando Jesus vai encerrando o Evangelho, ele diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Está lá em Mateus 28, 18. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, quem é o Senhor que tem todo o poder? Jesus. Mas quem é Jesus? A palavra de Deus. Aí você para e pensa, não foi pela palavra de Deus, e tudo passou a existir? Então a palavra é Jesus, Jesus é o Senhor. Se eu der atenção à palavra de Deus, colocá-la dentro de mim, eu estou colocando Jesus em mim. Eu estou me ligando em Jesus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí entra o poder do Espírito de Deus que opera na vida daquele que crê. O Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, disse que a letra mata. Por que a letra mata, irmãos? Porque tem pessoas que veem o sacrifício de Jesus nas Escrituras e não creem. Então doença é doença, desavença é desavença, acabou, não tem jeito. Eu recebi uma senhora muitos anos atrás, irmãos, que foi até o seu líder espiritual e disse para ele que não estava suportando o comportamento do filho, que tinha ficado muito violento, ele tinha mudado o comportamento. E ninguém estava entendendo. Então, a psicologia não conseguiu, a psiquiatria não conseguiu. O líder espiritual disse, joga ele na rua. E ela veio à nossa igreja. E disse, pastor, o meu pastor disse para eu jogar meu filho na rua. E eu falei, a senhora sabe quem quer o seu filho na rua? O diabo. O diabo é que quer o seu filho. Porque enquanto a senhora está suportando e orando por ele, ele tem uma cobertura espiritual. Retira essa cobertura e ele fica totalmente livre, à vontade, para o diabo devorar. Mas pastora, eu não estou aguentando. Ele não agride a gente, mas ele grita, ele berra, ele fala besteira. E eu disse, olha, a palavra de Deus, que é Jesus, diz, crê no Senhor Jesus que serás salvo, tu e a tua casa. Mas também tem os ensinamentos. A palavra diz, abençoai e não amaldiçoeis. Quando tem atrito entre a senhora e o seu filho, eu perco as estribeiras, eu solto a língua mesmo. Falei, então, a senhora esquece da palavra e luta contra a carne e sangue. A senhora não se fortalece no Senhor, vai ficar firme na palavra? Bom, resumindo, graças a Deus ela deu ouvidos, conseguiu ouvir, alimentou uma fé firme e em pouco tempo o comportamento dele voltou ao que era antes, ou seja, o demônio saiu. Quem tem que sair não é o filho, não é o filho que tem que ser expulso, quem tem que ser expulso é o demônio. Quem tem que ser expulso é aquela força daquele comportamento. Mas se não há uma fé firme para fazer esse trabalho, então tudo fica no campo natural. Fortalecei-vos no Senhor. Diga, o Senhor é Jesus. Diga, o Senhor é Jesus. Diga, Jesus é a palavra. Irmãos, por que Deus manda meditar? Tenho falado sobre meditação. Você ouve pregações sobre um assunto, você lê sobre o mesmo assunto. Se você não meditar para entender e assumir, não vai guardar nada e não vai adiantar nada. De que adianta dizer, eu sei que Jesus foi à cruz, e quando os sintomas atacam, entra no desespero? Mas pastora, então vamos aqui por parte.
Quem criou o homem e a mulher? Deus. O homem, com uma capacidade incrível de inteligência, desenvolveu a ciência. Mas quem criou o homem? Deus. Então para e reflete. Quem conhece mais das coisas do homem e da mulher? Deus. Então quando a ciência diz não tem jeito, tem o Criador que diz eu criei, eu sei tudo. Quando a gente contempla o caso de Lázaro, irmãos, é quase assustador. Sepultado fazia 4 dias, cheirando a podre. Quem iria imaginar que a palavra da boca de Jesus traria aquele homem de volta? Não dá para a gente assimilar isso em 2 minutos, 5 minutos ou num culto. Porque as células estavam decompostas e podres. Desmanchadas. Seria como pegar uma lama podre e reconstruir um ser humano. Jesus só usou a palavra, irmãos. Nós estamos muito aquém da grandeza da palavra de Deus. Então o Espírito Santo diz, se fortaleça no Senhor, se fortaleça na palavra. Ou seja, não duvide da palavra, põe a palavra dentro de você, porque ela vai trabalhar dentro de você e você vai crer. E aí sim você vai dar condições a Deus de trabalhar na sua vida. Você imagina, o casamento acabou, marido lembra do tempo do início, que é o casamento de volta, mas não tem jeito. A mulher lembra, não, mas não tem jeito. Mas ninguém para ouvir Jesus e dizer tem jeito. E aí, sofre a limpeza da palavra, volta ao comportamento anterior, limpa o coração, libera perdão, ouviu o Senhor. Jesus é o Senhor. Ele pode tudo, mas nós temos que ouvi-lo. Então, novamente, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O Senhor é Jesus, Jesus é a palavra, mas a palavra é viva. Se a palavra fala de cura, ela tem poder de cura. Se a palavra expulsa demônio, ela tem poder para expulsar o demônio. Se a palavra de Deus traz coisas à existência, então precisamos crer e falar a palavra. Às vezes o cristão está prostrado, desanimado. Há pessoas, irmãos, que vêm para Jesus e perderam tudo ou quase tudo. Diz assim, mas tá bom, eu ganhei o céu, oh, glória a Deus. Com certeza, é o maior tesouro. Mas e a terra? E agora? Acabou tudo, não tem jeito. Mas quem disse que não tem jeito? Quando eu lembro daquele momento de Abraão, irmãos, Abraão esperou 25 anos para ser pai do Isaac. Porque quando ele saiu de Arã, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos. Ele só foi pai com 100. Nasce o Isaac, aquele filho tão esperado, filho da promessa. O menino cresce, criado com o maior amor, o maior carinho, o maior zelo. Amiguinho do pai como nunca. E aí, Deus manda que ele entregue o Isaac. Quem lembra? Deus não quer filho de ninguém, Ele quer cuidar dos teus filhos. Deus quer cuidar dos seus filhos. É bom que você creia, que guarde as promessas de Deus no seu coração e que as lance sobre seus filhos. Dê cobertura de vida e de bênçãos. Plante para colher bem. Mas o Abraão teve 3 dias para pensar. E então, Abraão se prepara. Lá vai ele subir a montanha junto com o menino que era um adolescente. Deixa os empregados lá no pé da montanha. Vira-se para os empregados e disse assim: ficai aqui, enquanto eu vou com o moço. Nós iremos e voltaremos. As palavras de Abraão. Deus havia dito para Abraão: entrega lá. E Abraão diz assim: nós iremos e voltaremos. Quem já leu isso? Pois é.
Talvez alguém pense, mas o Abraão foi contra Deus, que deu aquela palavra para ele, disse, me dá teu filho? Não. Deus não disse a ele que lhe daria um filho? E que daquele filho ele teria uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu? Pois Abraão guardou a palavra. Ele ficou com a boa palavra e não abriu mão dela. Tem gente que lê 10 partes na Bíblia Sagrada e pega tão somente condenações. Que isso, pastor? Sim. Você nunca ouviu alguém, você está passando na rua, tem alguém com uma Bíblia debaixo do braço e aos berros dizendo, ou você aceita Jesus ou vai para o inferno. É mentira? Não é mentira. Mas Jesus mandou pregar assim? Não. Jesus disse, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu aliviarei. É verdade que existe céu e inferno. Mas Jesus está chamando para dar o alívio. Ele sabe o estado que a humanidade está subjugada por Satanás e seus demônios. Jesus tem pressa, irmãos, de tirar crianças de debaixo de sofrimento, de miséria, de pais que espancam, que deixam passar fome. Ele quer esses pais para ensinar, para acordar, para injetar amor no coração. Então Abraão, ele guardou a boa palavra. Ele vivia fortalecido no bem, naquilo que Deus havia falado para ele. Abraão, olha para as estrelas do céu, vê se pode contar. Não, não dá para contar. Assim vai ser a tua descendência. E aí, me dá teu filho. Vamos lá, obedeceu. No meio da caminhada, o menino vira-se para o pai e pergunta para o pai, diz, pai, o cutelo, a lenha, cadê o cordeiro para o holocausto? O que o pai respondeu? O Senhor proverá, meu filho. O Senhor proverá para si o cordeiro. O coração de Abraão era fortalecido na fé, na palavra, no que Deus havia falado para ele. Por que tantos cristãos, irmãos, não conseguem manter uma palavra firme no seu coração para chegar àquele ponto de receber aquela bênção? Pelas suas pisaduras fomos sarados. O sintoma aumenta, o desespero toma conta. Promessas de Deus para os filhos, mas não meditam nelas, não fortalecem o entendimento com as bênçãos que devem ministrar. Você só dá o que você tem. Tem pais que ofendem seus filhos, tem pais que amaldiçoam seus filhos, e depois, sendo evangélicos, querem colher bênçãos. Impossível. Jesus diz que tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Tem que se fortalecer no Senhor. Fortalece o teu espírito na palavra. Fortalece a fé no teu coração. Fortaleça os cuidados de Deus. Fortaleça os mandamentos de Deus. Quer alegrar o coração de Deus? Vamos respeitar os mandamentos, mas vamos colocá-los dentro de nós. Ah, não, sobre dízimo eu não quero ouvir, não. Ah, sobre santificação, isso é exagero. Muita gente não dá alegrias a Deus, irmãos. Tem gente que vive aí um serelepe, quer viver em parque de diversões 24 horas. Isso é imaturidade. Isso é uma meninice irresponsável. Há condições do cristão se preparar para enfrentar as adversidades sem cair nas ciladas do diabo. No casamento começa uma pequena mudança de comportamento. O que é necessário? Vamos trazer a presença de Deus. Alguém quem está percebendo, vamos entrar em oração. Vamos pedir ajuda do Espírito Santo. Vamos pedir ajuda do céu para organizar a coisa aqui na terra. O sintoma apareceu. Estava despreparado. Não tomou uma postura espiritual. E aí, está no natural. Vai cair na cilada. Mas pastor, estamos aqui na terra. Por que tem tanta gente, irmãos, que só tem um raciocínio natural? Tudo é normal, tudo é natural.
aceita o sofrimento, aceita a destruição de casamento, aceita a miséria, aceita tudo no natural. Olha o que Deus está. Fortaleça no Senhor, se fortaleça. Fortalecimentos. Seja forte para vencer, seja forte para guerrear. Versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus. Toda, diga toda. Para que possais o quê? Estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A cilada, irmãos, é uma emboscada. Uma emboscada é oculta. Ela não é revelada, ela não é aberta, não é na luz. Satanás, ele trama, irmãos. Às vezes, uma amizade vai tirar a pessoa da sua posição. Às vezes, uma amizade tira uma mulher da sua santidade. De tanto a coleguinha de trabalho buzinar no ouvido, aquela mulher que era uma excelente esposa, mãe, ela começa a mudar o seu pensamento. Ela está sendo minada. Satanás armou uma emboscada no caminho dela, uma amizade que não deveria. Ela está dando ouvidos, está dando ouvidos, está dando... Jovens, adolescentes. Como o diabo usa amizades, irmãos. Como o diabo usa amizades numa sutileza para destruir relação familiar, para destruir o caráter que estava sendo construído. Os pais lutam para construir um caráter num filho, para aquele menino se preparar para estudar, para trabalhar, para ser literalmente família, e o comportamento muda. Então o cristão, ele tem que estar revestido no entendimento, no poder de Deus, irmãos, para perceber essas coisas. Então, voltando ao versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus, toda, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Às vezes até o pensamento, irmãos. Nós não vamos falar hoje do capacete, mas esse capacete que a armadura apresenta, ele é tão necessário. Não é capacete de motociclista. O do motociclista é físico, para guardar, proteger a cabeça das pancadas, da queda, de um acidente. Nós não vamos falar, mas o diabo é tão sutil, irmãos, que às vezes ele mina pensamentos tão sutis, tão devagarinho, que a pessoa não percebe que o diabo está trabalhando até para tirá-la da presença de Deus. Mas aí o diabo traz alguém, irmãos, que diz assim: você não acha que você ora muito, não? Ou estou sabendo que até de madrugada vocês estão orando. Que exagero, para com isso. Aí vem a sutileza. Vocês não leram os evangelhos, não? O sujeito estava 38 anos paralítico, ele não precisou fazer nada. Jesus foi até ele e curou. Acabou. Só não diz o que Jesus falou para ele depois que curou. Só vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E onde foi que Jesus encontrou depois de curado? No templo. Isso não fala. Mas vocês são muito fanáticos. Vocês oram muito. Satanás é bandido, irmãos. Se o cristão não se preparar, não guardar a palavra no coração e firmá-la dentro de si, Satanás vai tentar de alguma forma. Uma forma sutil que o diabo tem de fazer o cristão cair, literalmente, fazer com que o próprio cristão caia. A dúvida. Que isso, pastor? A dúvida. Às vezes não se dá atenção devida a essa estratégia, essa arma, essa ferramenta satânica, quando ele vem jogar uma dúvida. Quando ele vem para tirar o cristão daquele propósito firme. O cristão começou. Poxa, comecei a orar agora, já estou começando a me sentir diferente, já estou sentindo mais vontade de orar, já estou pensando mais na palavra do que eu pensava antes. Poxa, eu estou diferente, estou me sentindo tão bem. Poxa, eu estou sentindo comunhão com Deus.
Aí o bicho vem. Você acha que é assim mesmo? Você não acha que você está muito fanático, não? Você não acha que você está assim meio muito carola, não? Você não acha que você está religioso demais, não? Irmãos, o diabo ele sempre vai ter uma arma para tentar enfraquecer o cristão na sua comunhão com Deus. Satanás odeia que os cristãos tenham comunhão com Deus. Satanás odeia que os cristãos sejam revestidos do poder do Espírito de Deus. Satanás não suporta quando o cristão se firma na palavra que é Jesus. Satanás detesta Jesus. Ele odeia Jesus. Ele não quer nenhum ser humano grudadinho com Jesus. Por quê? Porque ele não suporta e não aguenta um confronto com Jesus. Quem cola com Jesus, meu irmão, está debaixo do poder de Deus, está na luz. A dúvida. Muita gente já podia ter se erguido espiritualmente para que a sua vida material também fosse erguida. Tem gente que troca, inverte as coisas. Jesus disse, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, procura conhecer Jesus para você reinar. Ou seja, o diabo acabar com o reinado dele, você acabar com o reinado do diabo, com as brigas no casamento, as brigas em família. Para você acabar com essa prostração, esse desânimo. Para você acabar com essa forma de mudar de pensamento tão rápido que você acaba deixando, você começa a buscar, daqui a pouco já esfria, começa a crescer, daqui a pouco volta atrás. Satanás deve estar sempre sutilmente, irmãos, tentando interferir na vida da pessoa. E o cristão precisa dessa armadura para resistir em todo o tempo, de uma forma simples. Não é nada absurdo. A dúvida é uma ferramenta do diabo que ele usa de um modo tão sutil que às vezes o cristão não percebe e sofre quedas. A busca do Espírito de Deus é como uma subida, é esforço. Para subir você faz esforço. Tinha uns ditados antigos assim, pareciam meio bobos, mas só descer é só rolar a ribanceira e tá tranquilo, rapidinho, tá lá embaixo. Ou vai para um tobogã, lembra do tobogã? Né? Agora subir, né, requer esforço. Você chegar a sentir a presença de Deus, você acreditar nas orações que você faz, você começar a buscar o Espírito Santo de modo que você vai vendo, você vai sentindo, você vai tendo uma mudança dentro de você. Irmãos, a fé em Jesus Cristo, a palavra no coração, a oração firme, te dá alicerces espirituais. Alicerces espirituais. O diabo não quer cristãos firmados, irmãos. Ele quer cristãos cheios de dúvida, cheios de medo, cheios de incertezas e inseguranças. Porque faz uma temporada na igreja, uma temporada fora. Uma temporada em oração, uma temporada no esfriamento e numa revolta. Uma temporada cheia de luz, uma temporada já se inclinando e caindo. Nós temos grandes exemplos na Bíblia sobre o prejuízo que as dúvidas causam. Mas eu trouxe um e você vai compartilhar conosco. Lá em Mateus capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Inicia-se no versículo 22. O título diz: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Deixa eu dar uma paradinha rápida aqui
essas duas partes, esses dois versículos tão fortes. O primeiro diz que Jesus logo ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra banda. Jesus ordenou aos discípulos. Os discípulos, ele não pedia nada, não. O bom aluno, ele faz o que o seu mestre diz. Amém, igreja? Só que a multidão ele despedia. Sabe por quê? A multidão não queria compromisso com ele. A multidão queria os pães e os peixes, encher a barriguinha, queria cura, queria bênçãos, mas não queria ordem, não. Jesus ordenou. Só discípulo é que se submete. Por isso, multidões são contra dízimos, multidões são contra a santidade, multidões são contra a reconstrução de casamentos destruídos e falidos. O discípulo, Jesus ordena. Quando a Bíblia disser faça, receba Jesus dizendo faça. Versículo 23. Repetindo, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Versículo 29, e ele disse o quê? Dá uma paradinha. Quantas palavras Jesus deu para o Pedro? Quantas palavras Jesus disse ao Pedro? Que palavra Jesus disse para o Pedro? Uma palavra, vem. Não é impressionante? Uma única palavra. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro andou por uma palavra. Ai, pastora, Pedro andou. Ele andou por uma palavra. Primeiro Jesus deu a palavra. Quantas vezes o Espírito de Deus, irmãos, está atento a um cristão que está em aflição, que está em sofrimento. E Deus fala uma palavra e a pessoa não guarda no coração para agir com aquela palavra. Ah, o casamento acabou. Talvez na pregação o Espírito Santo disse, o que Deus uniu não separe o homem. Mas não deu atenção à palavra. Vai ver que o Espírito de Deus estava pronto para reconstruir. Para dar a direção de como fazer, o que fazer, como agir, mas não ouviu. Deus tem sempre uma palavra, irmãos, para alguém que lhe dá atenção, sempre para o bem da sua vida, sempre. Olha o que Jesus disse, vem. Jesus está chamando Pedro para chegar até ele. Jesus está dizendo, vem Pedro. Parece uma coisa absurda. Jesus está andando em cima das águas. Mas é Jesus o Criador de tudo. Jesus está dizendo, vem Pedro, vem para mim. Eu vou te segurar, fica tranquilo. Vem. Eu vou resolver teus problemas. Vem Pedro. Jesus disse, vem. Enquanto Pedro deu atenção a esta palavra, uma palavra, irmãos. Olha gente, eu me impressiono. Tem gente que tem 10, 15, 20, 30 anos de evangelho e vive de igreja em igreja. E vive telefonando e mandando mensagem para todo mundo e pedindo oração e palavra. Me dá uma palavra, me dá uma palavra. Eu sou evangélico, me dá uma palavra. Jesus deu uma palavra para o Pedro, mas foi Jesus, irmãos. A palavra é de Jesus. Uma palavra. Eu me impressiono, irmãos. Às vezes a gente vê pessoas que estão há 30, 40 anos no evangelho e a pessoa não tem sequer um sono tranquilo. E já recebeu 500 palavras.
E já recebeu 10 sobre cuidados de Deus durante a noite, pelo sono e no dia a dia, mas não deu atenção nenhuma. Jesus disse: vem. Enquanto Pedro se firmou na palavra que é Jesus, Jesus é o Senhor, Pedro andou sobre as águas. Olha o poder da armadura. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Quando foi que Pedro começou a afundar? Quando ele sentiu o vento. Por que ele deu atenção ao vento, irmãos? A nossa vida é uma navegação. O barco é tudo o que nós temos nesta vida. Tá navegando. A tempestade violenta veio, mudou tudo, agitou tudo. Parece que não tem jeito, mas Jesus está perto, Ele está presente. Então ele diz: Pedro, Senhor, se és tu, vem. Ou seja, vem para Jesus, não é para afastar, é para Ele, é para a palavra. O diabo não dorme, não. O diabo não tira férias. O diabo ficou olhando Pedro. Ah, você está pensando que você vai fazer as mesmas coisas que ele faz? Você está pensando que você vai andar em cima das águas? Você está pensando que você vai conseguir o sobrenatural? Você vai pensando que você vai conseguir o impossível? Você está pensando que é assim que tem jeito, que tem cura? Você está pensando? Jesus disse: só vem. O diabo jogou um vento tão violento que o vento bateu na pele de Pedro. E quando ele sentiu o vento, ele esqueceu de Jesus. Jesus estava na frente dele, mas ele esqueceu. Irmãos, por que a necessidade da meditação? Você pode ouvir 500 pregações sobre a palavra que você ouviu no domingo. Se você não refletir, não meditar, para guardar dentro de você, vai passar. Será somente uma pregação a mais e acabou. Aliás, chega no meio da semana, nem lembra mais. Mas se você meditar, se você refletir, se você guardar, você está se unindo a Jesus, se fortalecendo, se revestindo, crescendo espiritualmente. Pedro sentiu o vento, deu atenção para o vento. Quando ele deu atenção para o vento, sabe o que aconteceu com a fé do Pedro? Foi para o espaço, acabou. Ele começou a ir para o fundo. O que acontece agora? Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: o que Jesus disse? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando o problema se agrava, irmãos, normalmente, se o cristão não está fortalecido na palavra, se ele não está com o coração bem firmado, sua mente bem firme, se ele não está com a sua fé firme e forte, ele vai dar uma balançada forte. É tudo que o diabo quer, é ver o cristão balançar quando ele sopra o vento, quando ele tenta. Aí a necessidade da armadura. Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Pedro podia ter tido o dia da sua história. O dia que um discípulo de Jesus fez o que ele fez, andou sobre as águas. Mas a história do Pedro é outra. O dia que o Pedro pensou que podia andar sobre as águas, mas o dia que ele duvidou, que ele sentiu o vento, que ele teve medo do vento e ele afundou. Se Jesus não estivesse ali, se ele não gritasse socorro, Pedro estava morto no fundo das águas. E até ser motivo de chacota aí para todo lado naquela época. Por quê? Porque ele era um pescador. Olha aí, um pescador experimentado em alto mar. A dúvida, irmãos.
Toda pessoa que aceita Jesus, se quiser viver no sobrenatural, se quiser vencer as adversidades, se não quiser ser atingido pelo mal, se não quiser que o diabo tente na sua vida, tentar ele tenta, eu quero dizer atingir. Se não quiser, tem que vestir a armadura. E o que faz parte da armadura é uma fé firme, é se firmar na palavra. A firmeza na palavra, a palavra firme no coração, a palavra firme no pensamento, as palavras de Deus firmes em cada cristão. Então esse é o ponto principal da armadura, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Quer vencer? Só com Jesus. Curva a sua fronte. Pai, nós agradecemos de todo o coração. Muito obrigada por esta simplicidade. Tão lindo, Senhor. Tão tremendo, Senhor. Nosso Deus, agradecemos. Diante desse mundo de trevas, de tantas atuações demoníacas, tanta gente inocente pagando um preço alto, pelas ciladas, pelas estratégias malignas. Oh, Pai querido. E o Senhor ensinando e capacitando e dando as condições para que cada um vença as adversidades desta vida pelo poder sobrenatural da Tua palavra viva, do Teu Santo Espírito. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa armadura. Estamos só começando. Hoje o Senhor está dizendo: fica firme, estai, pois, firmes. Seja firme na fé, seja firme na palavra, seja inabalável no crer, seja firme, não duvide da palavra de Deus. Pai, enquanto Pedro se firmou na palavra que Jesus lhe deu, vem, Pedro avançou sobre as águas. Senhor nosso Deus, muito obrigada. O dia que Pedro poderia ficar na história como um homem de fé extraordinária, mas a dúvida fez com que ele afundasse. Nosso Deus, muito obrigado. Agradecemos de todo o coração pelo Teu ensinamento, pelas correções, pela maravilhosa palavra do Senhor. Nosso Deus, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.